Olá, queria falar um pouco nesse vídeo sobre a informalidade dos empregos no Brasil, ou melhor dizendo, a explosão da informalidade de empregos no Brasil, né? A gente está praticamente aí no recorde histórico de empregos informais, praticamente 50% das pessoas que trabalham no Brasil têm um emprego informal, né? Informal entendido como sem ter carteira de trabalho assinada, sem ter férias, sem ter 13º, com trabalhos intermitentes, né? Com pequenos bicos aqui e acolá, então a pessoa é motorista de Uber, entregador do iFood, vigia noturno, vigia de balada, manicure, pedicure, o cara faz assim, milagre, né? Então no Brasil a gente tem aí praticamente 100 milhões de pessoas, né, em idade de trabalhar, e dessas 100 a gente tem umas 12, 13 milhões que estão desempregadas, literalmente desempregadas, e do que resta, que são 88, 89 milhões que trabalham, metade fazem trabalhos ruins, por assim dizer, trabalhos informais, né? E o mais famoso no momento é, obviamente, o motorista de Uber, o motorista de aplicativo, mas tem também o entregador de iFood ou de Rappi, né, com a bicicleta, no que a gente tem chamado de uberização da economia, né? Bom, e a explicação para isso é muito simples, né? A economia brasileira está perdendo sofisticação produtiva, né? A gente está se tornando uma economia africana, por assim dizer, né? A gente só consegue produzir coisas simples, coisas rudimentares. A gente tem migrado, sim, para uma economia de serviços, mas uma economia de serviços de baixa qualificação e de baixa sofisticação, né? Não são aqueles serviços nobres que a gente gostaria de ver de TI, marketing, design, serviços financeiros, né? Que tem um Estados Unidos, que tem uma Europa e até mesmo a Ásia, mais Japão e Coreia, né? Então são serviços de baixa qualidade e isso tem muito a ver com a perda de espaço da indústria brasileira no PIB, né? E o emprego industrial ele se caracteriza por ter uma qualidade melhor, né? É um emprego em que a pessoa tem mais produtividade. No final do dia, o bom salário vem da produtividade, né? E o emprego industrial, em geral, ele coloca as pessoas trabalhando numa situação mais produtiva, né? Porque numa fábrica, numa indústria tem máquinas, né? Então a pessoa trabalhando numa máquina, ela, por definição, ela é mais produtiva, né? Ela produz muito mais, né? A gente encontra nas fábricas o que os economistas chamam de economias de escala e economias de escopo, né? Então, uma pessoa consegue produzir milhares de coisas, né? Ou algumas pessoas numa linha de produção conseguem produzir milhares de coisas, né? Tem mais conteúdo tecnológico, mais intensidade tecnológica. Então, os empregos associados à atividade fabril são de melhor qualidade e remuneram mais, né? Claro que a gente pode fazer uma divisão entre atividade fabril low-tech, medium-tech e high-tech. Nosso sonho seria ter empregos industriais high-tech, né? Tipo, sei lá, Alemanha, Coreia do Sul, tipo Suíça, Suécia, né? Em que você tem um engenheiro lá que ganha 15, 20 mil dólares por mês, normal, né? Porque é tão produtivo a empresa e a indústria onde ele trabalha que dá para ele ganhar esse salário tranquilamente. Até brinco, lá no meu blog tem um post em que eu digo que a China destruiu o Brasil, né? E um dos vetores de destruição da China foi que a indústria chinesa, extremamente aguerrida e eficiente, com aquele câmbio super competitivo, né, aquela taxa de câmbio que é quase um dumping, né, invadiu o mercado brasileiro com produtos super baratos, né, industriais, e foi desmontando nossas indústrias, né, foi matando com concorrência, né, as indústrias brasileiras. Então, os economistas dizem que a economia brasileira está se desindustrializando, né, perdendo espaço, a indústria perdendo espaço no PIB. Né, e a gente está substituindo as pessoas que trabalhavam na indústria ou empregos industriais por empregos de serviços de baixa qualidade. Na minha época, nos anos 80 e 90, tinha um barzinho famoso em São Paulo, moro em São Paulo, né, que era se chamava o engenheiro que virou suco. Né? O engenheiro que virou suco era aquela ideia do... E de fato aconteceu isso mesmo, né? O engenheiro que estava desempregado, porque a economia não andava, o setor industrial não absorvia ele, e ele abriu uma lanchonetezinha de suco lá na Paulista e ganhou uma grana até. Hoje em dia, eu até escrevi um post no blog cujo título é O Engenheiro que Virou Uber. Né? Hoje em dia é muito comum, eu tenho andado bastante de Uber, vendi o carro só ando de Uber agora. Até um negócio meio antropológico, né? Eu converso com todos os motoristas de Uber, né? E é muito comum você encontrar várias pessoas super qualificadas, até com mestrado, doutorado, né? Que o cara dirige Uber, né? Então, os engenheiros brasileiros que não são absorvidos no setor industrial, ou até mesmo no setor de serviços sofisticados, que também encolhe no Brasil, né? Porque a economia brasileira como um todo está ficando com uma cara de África, né? Uma economia pobre, de serviços pobres, né? E essa mão de obra toda é absorvida nesses empregos informais, justamente, né? Então, isso que é a uberização da economia brasileira. A gente está, enfim, retomando um pouco o nível de atividade, voltando a crescer passo a passo, mas crescendo com o que a gente chama de crescimento de má qualidade, porque a gente não é capaz de gerar bons empregos, né? Até mesmo como a gente tinha no passado, né? E a solução para isso passaria, obviamente, por uma reindustrialização do país, né? Ou seja, a gente conseguir de novo criar vagas, mesmo que fossem indústrias low-tech, tentando caminhar para o medium-tech, né? De média, baixa tecnologia,
média tecnologia eventualmente caminhando para alta tecnologia, né? Mas é difícil fazer isso, né? É difícil porque a gente tem que concorrer, né? Não é, o Estado, obviamente, não vai fazer isso numa canetada, né? A gente tem que concorrer com os asiáticos, com os americanos, com os europeus que estão aqui vendendo e que estão, vamos dizer assim, no estado da arte, né? Na fronteira tecnológica, né? Então a gente tem que concorrer com as empresas alemãs, com as suecas, com os americanos. É muito difícil, né? A indústria brasileira está realmente numa posição meio cambaleante, né? Meio combalida, né? E ela não está conseguindo sobreviver, a verdade é essa, né? E sem indústria não, não dá para gerar bons empregos, né? Essa é a questão chave. Então, a única maneira da gente retomar emprego de qualidade no Brasil é mergulhando num processo de reindustrialização, né? Fazendo um esforço de governo, de sociedade, de empresas para tentar reindustrializar o país. Agora tem um problema grave aí, que metade dos economistas brasileiros não acreditam nisso. Metade dos economistas, mais da metade até, né? No governo certamente, mas certamente muitos dos economistas que a gente vê aí na imprensa, na mídia, falando um monte de besteira, eles não acreditam na relevância da indústria, enfim, vivem no mundo da lua, sei lá eu, né? Não acreditam na relevância da indústria e na importância da indústria para gerar bons empregos, empregos de qualidade, com salários mais elevados e empregos mais formais, né? Então, tá aí o resultado, né? Tá aí o resultado. A indústria hoje representa 10% do PIB brasileiro, já foi mais de 25% nos anos 80. E do jeito que a coisa vai, a gente corre o risco, inclusive, de perder esses 10%, né? Que para uma população de 210 milhões de habitantes é uma loucura, né? Porque se a gente não vai empregar as pessoas na indústria, a gente vai empregar onde? A gente vai empregar nos serviços de baixa qualificação, nos camelôs, né? Seremos um grande camelódromo no Brasil, infelizmente.